Para muitos brasileiros, bastou Dom Pedro exclamar: Independência! Ao Pronto. norte! O Brasil se tornou independente de Portugal, no ano de 1822. Para o senso comum, a independência do Brasil foi algo harmonioso, imediato, pacífico. Mas se avaliarmos um pouco melhor, não foi bem assim. O vídeo de hoje será avaliando a independência do Brasil de acordo com o historiador Boris Fausto. E é para vocês que estão terminando o bimestre e já estudaram todo o período joanino. Vamos lá? Para o historiador Boris Fausto, o senso comum não é suficiente para explicar a independência do Brasil. Para esse historiador, a independência foi resultado de lutas. Nessas lutas, Dom Pedro e seu grupo tiveram que enfrentar resistências portuguesas, que ocorreram em algumas províncias. No Piauí, no Maranhão, Grão-Pará, Bahia e até na província Cisplatina, atual Uruguai. Dom Pedro e seu grupo tiveram que enfrentar duas situações. Algumas províncias queriam se separar do Brasil após a independência do Brasil. Outras queriam se manter unidas a Portugal, leais a Portugal. Ainda assim, a independência do Brasil ocorreu sem grandes desgastes. Isso significa que a independência foi relativamente mais estável do que dos nossos vizinhos latino-americanos. As guerras pela independência ocorreram nessas províncias e adivinha onde acontecem os atos de maior bravura e heroísmo? Acertaram, no Nordeste. Os piauienses se destacaram na Batalha do Genipapo. Pegaram armas para expulsar as tropas portuguesas. E na Bahia, então? A Bahia, a batalha mais famosa é a Batalha do Pirajá, uma localidade próxima de Salvador. De acordo com o livro de Laurentino Gomes, na Batalha do Genipapo se destacou a guerreira chamada Soldado Medeiros. Verdade? Maria Quitéria de Jesus Medeiros cortou os cabelos, apertou, colocou roupa masculina e entrou nas fileiras brasileiras para expulsar os portugueses da Bahia. Não era permitido mulheres, por isso ela se disfarçou de homem. Seu pai, o pai da Maria, descobriu e tentou levá-la de volta. Mas aí os soldados imploraram: não, a Maria é um dos melhores atiradores. Ela se destaca por bravura e heroísmo. O senhor não pode levá-la. Daí ela começou a usar um uniforme com saiote. E a suprema glória para Maria veio em 1823. Quando ela foi condecorada por Dom Pedro I com a Ordem do Cruzeiro. E o mais interessante é que na Bahia, até hoje, a data da independência é o 2 de julho, porque em 2 de julho de 1823, os baianos expulsaram os portugueses. Olha, na Batalha do Pirajá também se destacou a história do corneteiro Luiz Lopes, porque os brasileiros estavam correndo o risco de ser massacrados pelas tropas portuguesas e o comandante ordenou para o corneteiro dar o toque de retirada. E ele se confundiu e deu um toque na corneta de cavalaria avançar degolando. Daí os portugueses fugiram. Tá? Bom,
Vamos pensar em outra questão. E a questão é: como a vinda da família real portuguesa para o Brasil influenciou no processo de independência? E vamos utilizar como base para a resposta, além do historiador Boris Fausto, todo o resumo desse bimestre. Essa questão é para vocês que já estudaram todo o período joanino. E eu sei que o 8º ano respondeu impecavelmente essa questão. Vou tentar resumir para vocês. E eu vou tentar resumir utilizando uma paródia. Bom, Dom João veio para o Brasil fugindo do Napoleão, desembarcou na Bahia e depois foi para o Rio de Janeiro. O primeiro ato do Dom João no Brasil, em 1808, foi a abertura dos portos, que vai beneficiar os comerciantes brasileiros. E, posteriormente, Dom João, em 1815, eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, mantendo os privilégios e benefícios dos comerciantes brasileiros. Os negócios mais lucrativos era vender cana, o açúcar, o café e o mais lucrativo de todos, a venda de escravos. Só que em 1820 tem uma revolução no Porto e exigem a volta de Dom João VI para Portugal. Dom João volta em 1821, deixando no Brasil seu filho como príncipe regente, que era o Dom Pedro I. O ano de 1821 é o ano chave para entender a independência do Brasil, porque neste ano as Cortes de Lisboa se reúnem para elaborar uma Constituição para o Império Português, mas também tentam rebaixar o Brasil, tentam recolonizar o Brasil. E a elite brasileira daqui só vê uma opção: a independência do Brasil. Por isso, apoiam a figura central, o único que seria capaz de enfrentar as cortes e fazer a independência, Dom Pedro. Conclusão: o Brasil, após a independência, manterá a monarquia, que será um símbolo de autoridade e poder, que manterá o Brasil unido. Parabéns para vocês que responderam isso. Foi o resumo de todo o bimestre. Terceira e última questão, ainda falando sobre o livro do Boris Fausto, chamado A Consolidação da Independência. Terceira questão: qual é a conclusão que chegamos sobre as transformações que o Brasil sofreu após a independência? E nós podemos dizer que o Brasil, logicamente, se tornou independente de Portugal, mas manteve a monarquia como forma de governo, manteve a escravidão, pois era interesse das elites. Economicamente, o Brasil se tornou livre de Portugal. Deixou de ser exclusivo de Portugal, mas se aproxima cada vez mais da Inglaterra. E por fim, a organização desse novo país, Brasil, não foi um consenso entre todos os grupos e haverá conflitos. Mas isso já é assunto para o próximo bimestre. Valeu, classe, eu agradeço pela atenção de todos. Essa foi a última aula deste bimestre. Desejo umas boas férias e continue estudando história.